Graça e paz. Que alegria a gente estar juntos, reunidos. E eu gostei de todas as palavras do irmão Martins, mas quando ele falou que não vai caber de gente aqui, quase que eu pulo da cadeira. Aí não é número por número. Pensa assim, cada família, cada vida que entrar aqui pode ser a possibilidade de uma transformação por causa do evangelho. Por causa daquilo que a gente prega e ensina aqui. Se a gente acredita que mudou nossa vida, pode mudar a vida de outro também. E aí, quando não couber mais aqui, nós faz 2, 3, 4 cultos, não tem problema nenhum. Constrói do lado, se não construir, nós sobe. Se não subir, nós arruma outro jeito. Mas nós pode vir, Deus pode mandar as pessoas que Ele quiser para cá. Amém ou não? Vamos lá, no tempo que eu tenho aqui, tenho o desafio de ensinar alguma coisa aqui sobre mágoa. E aí, assim, muito, eu peguei um pedaço. E aí eu peguei um texto que tem uma figura pedagógica. E aí, vamos lá, então. Mais uma vez, todos bem-vindos. Vi um monte de gente querida que eu não via há um tempão. Obrigado por você estar aqui hoje. Obrigado por você trazer sua família, seus filhos. Gente que tem, assim, um lugar muito especial pelo envolvimento, pela história. Que bênção recebê-los aqui. Que bênção. Quem sabe é um movimento de volta para casa. Assim como eu voltei para casa, quem sabe os que estão por aí, de repente, assim, ó. Amém ou não? Amém. Os que estão aqui têm que dizer amém, gente. Então, vou falar de novo. Vai que Deus está proporcionando um movimento de retorno. Volta para casa, entendeu? Vamos lá. O texto bíblico de Hebreus, capítulo 12, versículo diz assim: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Aqui já é um desafio teológico, eu nem vou ensinar muito esse pedaço. Mas a ideia aqui não é assim, ó, alguém que vai perder. Eu vou usar uma expressão assim meio misturada. É alguém que vai perder a cobertura, é alguém que vai deixar de experimentar o favor, é alguém que pela desobediência, pelo afastamento, vai inclusive ter sofrimento na vida dela. Ou pela insistência no erro, qual vai ser a decorrência na vida dessa pessoa? Ela vai sofrer. Então a ideia é, não fique faltoso diante de Deus. Então a ideia é de que a gente estimule um ao outro, corrija um ao outro, claro, com bondade, de preferência com mel, entendeu? Porque correção já dói, as consequências da correção já dói, então vamos dar um mel, vamos passar um mel um no outro para dar uma aliviada. Mas a ideia é de que nós vamos grudando um no outro, cuidando um do outro, para que você sofra menos. A ideia é essa. Num português bem claro é essa. Então, se alguém exorta você em alguma área da sua vida, a ideia é que você não se encontre faltoso, não se encontre afastado dessa prerrogativa, e aí você vai sofrer muito por causa disso. Então, cuide uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, vigilantes. Para quê? E aí ele começa, para que nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contamine muitos, esteja contaminando muitos, tá bom? Então essa é a ideia, esse é o texto basicamente que eu vou ensinar aqui hoje, nessa manhã. Pai, pedimos a tua luz, a tua direção, obrigado por tudo que nós já ouvimos, e obrigado por tanta gente querida aqui hoje, os meus irmãos, minhas irmãs aqui. Pai, pedimos que o Senhor continue trabalhando na história dessa igreja. Obrigado pelo movimento do Senhor, obrigado pelo renovo do Senhor. E pedimos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude. E inclusive agora, nesse momento da palavra, que o Teu Santo Espírito faça aquilo que nós não somos capazes, que eu não sou capaz. Que o estudo, que o preparo, ainda assim, não é capaz de fazer. Então eu peço, Deus, que o Espírito Santo ilumine nossa mente, abra nosso coração e ajude a gente a dar mais um passo em direção à Tua vontade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A ideia é essa. Livrem-se de toda a amargura. Eu peguei uma versão, estou com uma versão um pouquinho diferente que eu estou acostumado a usar, mas eu peguei por causa da palavra. A ideia é muito parecida. Qual é o contexto de Hebreus? Hebreus capítulo 12 tem uma figura didática, uma figura pedagógica. Ele vai falar do corredor. Ele começa, livre-se de todo pecado, de todo embaraço, para que você possa correr com perseverança a carreira que foi proposta. Então, o autor de Hebreus, que a maioria de nós não sabemos quem é o autor de fato, ele sugere uma figura pedagógica que tem tudo a ver com o que as pessoas naquela época podiam compreender a palavra. Então, ele usa uma figura de um corredor e ele está dizendo assim,
livre-se de todos os pecados, livre-se de todo pecado, e não só pecado, ele fala assim, livre-se de embaraços. E é interessante que quando a gente vai estudar esse texto, no final das contas, tudo vai virar pecado. Só que algumas coisas boas, por não serem bem administradas, elas podem se tornar pecado. Então, elas são um laço, elas são um tipo de embaraço na nossa vida. E a linguagem paulina é muito interessante, porque olha só, ele vai dizer aqui, ó, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira. Não vou nem dizer, porque a gente podia fazer uma espiral, podia fazer um organograma, botar a amargura em primeiro lugar, e o que muitas vezes a amargura no coração está gerando uma indignação muito grande, está gerando uma ira muito grande. Gente muitas vezes amargurado fica calado, mas gente amargurada também grita pra caramba, não grita aqui empolgado pregando, você está entendendo, é aquela ideia de ganhar no grito. Gente amargurada muitas vezes está caluniando os outros. Gente amargurada, muitas vezes, não consegue elogiar, não consegue ver o lado positivo da coisa. Ele vai arrumar um defeito em tudo. Se a pessoa está bem arrumada, ela quer caluniar aquela pessoa, ela vai falar assim, é exibido. Olha lá, para quê? Exagerado, para que aquela roupa? Quer se aparecer. Se a pessoa dá uma boa aula, aí olha para aquela pessoa, vai falar mal, vai caluniar a pessoa. Ou seja, uma pessoa com o coração amargurado dificulta, embaça a visão dela em relação às coisas boas, e ela começa a se tornar uma pessoa especialista em detonar. E aí, olha só, bem como de toda a maldade. E aí ele vai falar, não vou ensinar esse texto. Sejam bondosos. Então, só esse texto, pensa comigo assim, se eu não ensinar mais nada hoje, o texto de lá vai dizer que nós devíamos cuidar uns dos outros. E na exortação, deveria haver uma intenção de que você dê passos de vitórias na sua vida. E se você der passo de vitória, para dar passo de vitória, você precisa se livrar. Qual é o texto? Efésios. Livre-se de toda amargura. Por quê? A amargura vai levar você a uma indignação. É lógico que ele está categorizando cada uma delas aqui. Mas você concorda comigo que toda pessoa amargurada possivelmente pratica essas coisas? Aí o que ele está dizendo, ao contrário de ser alguém assim, não tenho mais aqui, não tem uma conjunção adversativa, mas a ideia aqui é, ao contrário disso, livrem-se disso, porque isso vai atrapalhar vocês de correrem a corrida de vocês. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então nós vamos falar de um assunto doído, porque geralmente a gente fica magoado e não fica magoado sem causa. Às vezes fica, porque tem uns muito mimimizados também. Tem uns crentes mimi demais que fica magoado por qualquer coisa, e às vezes está magoado com a pessoa, o outro do lado de lá nem está sabendo, e a pessoa fica toda assim. Mas, em tese, qual é a ideia? Eu e você temos uma corrida. Eu e você, para correr bem, tem que se livrar de tudo que pode atrapalhar. Às vezes, até coisas boas têm que meio que ser deixadas de lado, porque se elas não forem bem administradas, elas vão cair numa disfunção, vão se tornar um pecado, vão se tornar um problema na nossa vida. Então a gente se livra de pecado, a gente se livra de embaraço, para correr com perseverança, com o intuito de chegar lá no final da corrida. Então a gente se livra de qualquer coisa que pode atrapalhar, e a gente vai colocando na bagagem só aquilo que ajuda. Então o que a gente coloca na bagagem? Ser bondosos, ser compassivos uns para com os outros, cuidando, perdoando, porque ainda tem uma consciência teológica aqui. Qual é a consciência teológica? Meu irmão, Deus perdoou você. Deus me perdoou. Então, olha só a tese que eu estou levantando aqui agora. Possivelmente alguém que tem muita dificuldade em perdoar, é porque é alguém que ainda está com um pouco de dificuldade, possivelmente, de desfrutar dessa consciência de que foi perdoado. E ainda mais em sua condição. Então, quando nós somos muito orgulhosos, a gente tem dificuldade de desfrutar da graça de Deus, porque a gente geralmente acha que a gente tem alguma coisinha que faz com que Deus goste mais da gente, ou que Deus tenha uma atenção especial para a gente, quando nós estamos dizendo que todos nós somos farinha do mesmo saco, como diz na Bahia. Todos nós vamos voltar para o mesmo lugar. Você pode ser rico financeiramente, você pode ser menos rico financeiramente, você pode ser semi-rico, é uma nova classificação que eu inventei, tá? Me perguntaram outro dia, pastor, eu estou achando que o senhor está rico. Eu falei, não, eu estou semi-rico. Brincadeira! Olha só, a ideia é que nós vamos tudo para o mesmo lugar, somos tudo farinha do mesmo saco. Então, se nós somos farinha do mesmo saco, o que você devia fazer?
o perdão que Deus ministrou sobre a sua vida deveria reverberar. Não é que você perdoa a outra pessoa. Você não é capaz de tirar a outra pessoa da condenação, mas você consegue se autoliberar nesse sentido e liberar a outra pessoa para viver com menos culpa. Nós, como cristãos, não devíamos estar empunhando culpa um no outro, empunhando culpa um no outro. Na verdade, nosso ambiente deveria ser um ambiente mais de paz. Então, olha só, Romanos 12:1 vai dizer, corramos com, lê junto comigo, 1, 2, 3, corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Meu desejo é que você se livre de qualquer coisa. Então, hoje nós estamos falando da mágoa, mas quantas outras coisas pode te atrapalhar? Já foi falado da inveja, pode ser o consumismo excessivo, pode ser o excesso de crítica, pode ser, sei lá, um bocado de coisa. Isso pode atrapalhar você de ter uma corrida mais eficiente. E aí eu coloquei, ó, embaraços e pecados. Lê comigo? Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos assedeia ou nos rodeia. Eu gosto de uma versão da Bíblia que fala que tenazmente. A ideia do tenazmente é a ideia da cola. Não tinha uma cola que chamava Tenaz? Não estou fazendo merchan, não sou patrocinado pela cola Tenaz, embora que vocês quiserem mandar aí uma... Eu posto lá no Instagram, desde que mande umas caixas de cola para nós de presente. Aí eu faço merchan, brincadeira. Mas pensa assim, tenazmente nos assedeia é a ideia da cola. Então se você pegar uma cola tenaz, grudar um papel no outro, quando você tira, como é que fica? É essa porqueira que acontece com nossa vida quando a gente não cuida desses aqui, ó. Então, primeira coisa que eu vou definir agora. Pecado é o que a gente já sabe que está errado mesmo. Então, a nossa natureza pecaminosa, nossa intenção de falar mal, nossa intenção, sei lá, de desejar o mal, de olhar para alguém, ou o sexo oposto, ou às vezes, do jeito que a coisa está bagunçada hoje, até para alguém do mesmo sexo, você fica com aquela atração desordenada, aquela paixão desordenada. É a natureza pecaminosa aflorada. Mas o embaraço pode ser alguém que gosta muito de trabalhar. Só que ele trabalha tanto, que agora ele começa a causar prejuízo para a família. Com a ausência, com a saúde. Então, algo bom, porque não está sendo bem administrado, se tornou um problema. É um embaraço. Deus criou a gente para trabalhar. Mas eu, por exemplo, tenho que tomar cuidado. Que eu fico sem folgar, eu trabalho 12, 14 horas com maior tranquilidade. Se eu estiver produzindo e vendo o resultado, parece que aquilo ali é igual combustível para mim. Eu quero fazer mais, quero escrever, quero... Então, embaraço. Porque talvez eu não estou sabendo lidar de maneira equilibrada entre trabalho, produção e descanso, e o meu trabalho se torna um embaraço. Mas pode ser um embaraço do outro lado, porque Deus manda a gente descansar, mas tem gente que só quer descansar. Misericórdia, mano. Cara, pelo amor da madrugada, levanta desse sofá, desliga esse Netflix, joga essa porcaria fora, vai ler alguma coisa. Mas tem gente, então o descanso, que é uma coisa boa, que falta do lado de cá, está sobrando desse lado. Então nós dois precisamos equilibrar. Mas pelo amor de Deus, levanta desse troço. Porque o prejuízo é muito grande para quem gosta de descansar demais. Gasta a almofada do sofá, gasta a almofada do colchão, come demais em casa, vai várias vezes no banheiro dentro de casa, haja papel higiênico. Ó! Embaraço, tá vendo? O descanso é uma coisa boa, mas mal administrada se torna um pecado. Porque você está deixando de produzir, você está deixando talvez de fazer seu devocional, você está deixando talvez de discipular alguém. E aí qual vai ser a justificativa lá na frente? Não tenho tempo, olha, não deu tempo, não consegui, não deu, foi muito corrido. Assistiu quanta série? Mas foi corrido. Então, você precisa se livrar disso. Uma outra coisa, você precisa, olha aí, olhar para Jesus. Então, ó, a ideia do autor de Hebreus é se livre de qualquer coisa. Pecados e embaraço. A mágoa é um pecado escancarado. Aí ele está dizendo, siga o exemplo de Jesus. Lembra a tese aqui, ó? Cadê a tese? Perdoando assim como Cristo nos perdoou. Qual é o exemplo de Jesus? Se a gente for pensar nessa questão da mágoa, fala sério, se Jesus fosse um de nós, Jesus ia virar para Deus e falar, o senhor está de brincadeira comigo? Eu estava com o senhor na criação, ajudei o senhor a criar essas criaturas sem vergonha, ajudei o senhor a criar os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, agora o senhor está pedindo para eu morrer no lugar desse povo? O senhor está de brincadeira comigo? Fala sério. E se alguns de nós resolverem interpretar, Senhor, Senhor, por que me abandonar? Não, Jesus está magoadinho, porque os pecados da gente caiu sobre Jesus. Jesus declara na cruz assim, ó, está perdoado, esse povo não sabe o que fala. Esse povo não sabe o que fala. Eu preciso morrer na cruz. Eu não estou sendo assassinado. Eu estou pelos homens. Os caras levam a culpa na dimensão humana. Mas na dimensão espiritual é uma auto-entrega. Jesus resolve morrer sentindo toda a culpa. Ou seja,
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, como é que você consegue perdoar uma pessoa? Como é que você consegue olhar para alguém que te fez mal, para alguém que fala uma mentira a seu respeito, você segue? Você olha para Jesus, porque se alguém foi maltratado, se alguém tinha possibilidade de ser amargurado na dimensão humana, esse era Jesus. E Jesus não fez. Os meninos estavam estudando sobre Jesus, mas por que Jesus tinha que sofrer o que tinha que sofrer na dimensão humana? Por que Satanás testou Jesus? E Jesus responde assim: está escrito, está escrito, está escrito. Aí alguém teve uma iluminação tremenda para dizer: nós, se vivêssemos em total dependência e obediência à palavra de Deus, teríamos as condições de enfrentar o Satanás na mesma dimensão que Jesus fez. Não é à toa que Paulo fala em Efésios que quando estamos revestidos de toda a armadura, nem Satanás pode com a gente. Presta atenção. Quando estamos revestidos de toda a armadura de Deus, a gente vence a carne, a gente vence o mundo, a gente vence o diabo e ainda vence o dia mau. Porque pensa também no inimigo feroz contra a gente, é o dia mau. Porque nós somos uma sociedade consumista. Vivemos num país extremamente consumista e que estimula a gente a um prazer absurdo. Vivemos num país hedonista, num país humanista. Todas as escolas é o homem no centro. Tudo no centro. Você no centro é para você ser servido. E nós estamos vivendo uma época de cristianismo brasileiro humanista. É nós no centro, não é Deus, não é a palavra. Então até Deus vira alguém que me serve. E aí a gente fica com dificuldades quando a gente está passando por um problema. A ideia aqui é, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou só a cruz. Se você acha que a cruz foi pouco, dá uma lida aí na Bíblia. Porque foi o maior de todos os sofrimentos e o exemplo. Então ele está dizendo que por meio da palavra, nós como homens e mulheres de Deus, teríamos uma resistência maior. Nós podemos ficar livres de pecados, nós podemos ficar livres de embaraço, e no texto de Efésios 6 ele vai dizer que revestidos de toda a armadura de Deus, a gente vence o mundo, ou seja, um sistema ante Deus, a gente vence a carne, a nossa natureza pecaminosa, a gente vence o diabo e os seus anjos, ou seja, a influência maligna espiritual, e a gente ainda vence o dia mau. E a expressão na corrigida fiel é incrível. Firmes e inabaláveis. Está vendo? Então a ideia bíblica é de que diante da palavra, diante do próprio Deus, nós vamos ganhando uma força. Mas a gente precisa olhar para Jesus, que é o exemplo máximo. E aí, olha que incrível, a figura pedagógica do autor de Hebreus. Eu e você vamos nos livrando de qualquer coisa que pode atrapalhar. A gente olha para Jesus, que é o exemplo máximo, aí alguns de nós que é meio assim, coração duro, ainda fala, mas Jesus, não dá. Jesus não dá. Aí a Bíblia vira e fala assim, então, olhe para os exemplos dos heróis da fé. Aqueles homens que eram iguais a vocês. Agora, por que eles estão registrados na galeria dos autores da fé, dos heróis da fé? Porque eles foram homens que, apesar da sua pecaminosidade, apesar das suas falhas humanas, foram pessoas que viveram na total dependência de Deus. A partir do momento que a consciência do poder de Deus entrou na mente deles, eles passaram a viver e acreditar naquilo que Deus estava dizendo para eles. Então, eu e você, nós devíamos acreditar no exemplo de Jesus, e não só isso. Olha a graça de Deus para eu e você andar em vitória. Tem os exemplos de fé na Bíblia. E os exemplos de fé com a sua exatidão de descrição. Você não vai copiar todos os atos de Sansão, porque Sansão fez muita besteira, mas está mostrando que Deus intervém, que Deus cuida de uma nação, que Deus cumpre sua promessa. Davi foi um rei incrível, mas abandonou sua família. Você tem que olhar que Davi, quando estava ungido, instrumentalizado pelo Espírito, ele tocava a harpa do lado de cá, Satanás saía do lado de lá. É para você olhar os exemplos de fé e chegar aqui, conclusão, você pode andar em vitória. Como esses homens e mulheres, nós vamos tirar esses trem daqui, porque esses trem daqui me atrapalham. Nós vamos olhar para os exemplos de fé e vamos chegar aqui à conclusão. Esses homens viveram independência, esses homens viram coisas extraordinárias acontecer. Eu e você, nessa dependência, também podemos ver. Ah, pastor, mas o que tem tudo isso a ver com a amargura? Porque a amargura está exatamente nesse capítulo 12. A palavra mágoa
ela não tem, assim, necessariamente na Bíblia. Eu não achei, assim... Eu falei, cara, o que é a mágoa? A mágoa é como se fosse uma semente. Então, olha lá. Tudo... Peraí, eu não expliquei isso aqui. A ampliar a resistência. Ainda não resististes até o sangue. De novo, é como se ele pegasse o exemplo de Jesus. Então, olha só. Você define o que é pecado, você define o que é embaraço, qual é a relação disso e como isso vai complicar a sua carreira. Você olha para Jesus para ganhar exemplo de nível máximo de resistência. Porque alguns de nós também é fácil a gente virar e falar assim, eu como pastor, pego um monte de mulher que reclama dos maridos. Não é o caso dessa igreja, que essa igreja está em outro nível. Mas eu já conversei com muitas mulheres que reclamam dos maridos, por exemplo. Eu viro para Dácia e falo assim, mulher, beija meu pé porque eu sou o melhor marido do mundo. Comparado com uns caras muito assim, chinfrim, eu sou o melhor do mundo. Cara, eu sou melhor do que muitos que estão aqui mesmo. Agora, vamos pensar. Se eu for pegar Jesus como exemplo, lascou. Desculpa aqui a expressão. Porque, cara, eu não dou conta. Eu não dou conta, muitas vezes, de ser o marido que eu deveria ser, a exemplo de Jesus. Jesus não foi marido de ninguém. Mas você já parou para pensar que se Jesus fosse marido de uma mulher, que marido, hein, cara? Eu tenho certeza que essa mulher seria a mulher mais feliz do mundo. Porque Jesus era incrivelmente dependente dele mesmo, da palavra, e como homem, alguém capaz de obedecer, tomou a forma de servo, se esvaziou, veio à morte de cruz, tomou a forma de servo, e se humilhou e obedeceu o plano elaborado por eles mesmos na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e ele obedece esse plano. Cara, Jesus não foi marido de nenhuma mulher. Mas eu fico imaginando que se Jesus fosse marido de uma mulher, nós estávamos enroscados. Então, assim, graças a Deus que o nosso exemplo de marido é o pastor Edgar. Entendeu? Porque a Sandra fala, ele obedece, nós obedecemos também. E está tudo certo. Porque se fosse Jesus, cara, nós estávamos enroscados. Então, presta atenção. Só que, olha a graça. Você consegue perceber a graça de Jesus nesse processo? Nós muitas vezes vamos justificar. Quando a gente olha para Jesus, a gente fala assim, eu vou do lado de cá um pouco, porque não é justo o pessoal ficar me vendo só da viga lá, da coluna. Olha só, não pode deixar a tela no meio, porque eu quero apontar para o pessoal que está aqui. Então olha só, não é justo. Aí alguém vai virar para Deus, vocês estão aqui. Não, mas eu não posso olhar para Jesus, porque Jesus é perfeito. Aí ele fala assim, então olhe para os homens da fé. Olhem para a galeria dos heróis da fé. Você imagina Elias depressivo, Elias atordoado, Elias ansioso, Elias magoado, Elias com medo de uma mulher. A ideia é, olhe para Jesus, olhe para os heróis da fé, amplie a sua resistência. E na ideia de ampliar a resistência é, olhe de novo para Jesus, porque ainda não resistisse até é o exemplo de Cristo. Porque Cristo, para pagar o preço do nosso pecado, eu estou dizendo, semana que vem não está aqui mais esse negócio, tudo bem? Assembleia, os favoráveis, levante uma das suas mãos. Obrigado. Então assim, os que não levantou, estou contando como se levantou também pelos olhos da fé. Aí, olha só. Então assim, tendo cuidado, para quê? De que ninguém se prive dessa graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, então, um processo. Tem uma raiz, tem uma raiz que brota, ou melhor, tem uma raiz de amargura, então talvez ainda não é a amargura aflorada, mas tem uma raiz que brotando, para brotar, tem um processo de semente, tem um processo de jogar água, tem um processo de cuidar. Essa semana retrasada, acho que foi semana retrasada, os meninos, os 2 menores, com um projeto de escola de alpiste, terra e meia, para eles lançar lá os cabelinhos. Certo? O pessoal que está ficando sem, assim, uma dica aí, alpiste. Aí ele falou assim, botou alpiste, entendeu? Joga água, terra adubada, e aí começa o quê? Brotar. Só que, quando brota o alpiste, olha que legal, o bonequinho que grudou os olhinhos agora tem cabelinho.
Alguns de nós que talvez têm dificuldade com o visual do cabeça sem cabelo, bora lá fazer um implante, bota um negócio que sou contra não. Se você tem crise com seu cabelo, pinte seu cabelo, tô nem aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Faça o que você sente melhor, não tem nenhum problema. Só que aqui, quando se fala da amargura, é um negócio que não devia ser plantado. Então ela começa numa dimensão menor. É uma sementinha. Que talvez se nós jogasse para lá, pegasse semente e jogasse lá, não ia largar. Não estou dizendo que o tempo resolve, eu estou dizendo que a gente talvez impediria esse processo. Eu não estou negando que alguém te feriu, eu não estou negando que alguém talvez falou uma coisa que não devia, eu não estou dizendo que alguém não foi injusto com você, eu não estou negando nada disso, eu só estou te dizendo que você do lado de cá como ofendido, se você talvez entendesse que o que a pessoa fez é só a raiz, tu não devia ter jogado terra em cima. O negócio é que alguns de nós, com um senso de autojustiça muito grande, eu inclusive, como é que essa pessoa fala um negócio desse de mim? Como é que essa pessoa fala uma coisa dessa ao meu respeito? Se eu entrego uma energia, um trabalho, um tempo, uma dedicação, põe meu dinheiro nesse negócio, como é que alguém fala um negócio desse ao meu respeito? Aí minha mãe já me ajuda, minha mãe também é outra igual eu, ela fala assim, lava a boca para falar do meu filho. Está pensando que você não conhece esse rapaz, lava a sua boca para falar dele. Então o que a gente fez? A raiz de amargura, nós ajustou o processo. Então vamos pensar, na verdade o mal, e sabe o que dói quando a gente lê a Bíblia? Que a gente vai ver que quem fez a raiz de amargura é mal. Mas se nós jogamos a terra, aquele mal foi tão mal que causou o mal de nos movimentar em direção ao mal. Fui filosófico pra caramba agora. Se a pessoa que nos fez mal, olha só, é tão mal que nos movimentou em direção ao mal, porque agora daqui para cá é nós. Aqui é alguém pode fazer. Só que daqui para cá é eu e você. E o negócio só vai brotar se eu e você jogar água. Só vai brotar se eu e você colocar terra. Só vai brotar se eu e você jogar lá um produtinho para crescer mais rápido, como algumas pessoas fazem. Então, tendo cuidado, a ideia de hoje aqui é, tem cuidado, vamos ter cuidado uns dos outros. É óbvio que nesse ter cuidado, já pode ser uma ação preventiva. Vamos tratar um ao outro com mais cuidado? Presta atenção que você vai falar para outra pessoa. Você não vê outra pessoa há meses, o que você vai falar para ela? Cuidado. Diga seja bem-vinda. Se não está a fim de dizer seja bem-vindo, diga bom dia, boa tarde, boa noite. Não fala mais nada. Tende cuidado de que ninguém se prive. Por quê? Porque a gente não sabe o que está no coração da outra pessoa. Então, por exemplo, a gente vê pessoas retornando para cá. Você não sabe o que tem no coração dessa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa enfrentou do lado de lá. Alguém que ficou 1 ano, 2 anos sem frequentar aqui, bateu nessa porta, pode entrar. Aqui é o lugar de quem volta para casa. Pode entrar, pode voltar. Vai ser bem tratado como quem está aqui há 10 anos, pode ser bem tratado como quem está aqui há 20, como quem está aqui há 30. Tende cuidado. Para quê? Porque talvez essa pessoa passou por situações e experiências tremendamente amargurosas. E o que nós vamos ajudar essa pessoa? A se livrar desse peso, a se livrar dessa carga, servir Jesus de novo com alegria, com prazer. Então eu e você tem essa parte coletiva, comunitária. Mas presta atenção, está cheio de gente que está amargurada porque alguém está lançando semente. Só que eu e você, joga terra, joga água se a gente quiser. Vós, não, e o pior que é isso, a gente tem um processo, e aí assim, o pior que é essa fruta aqui, que porcaria, perdão a minha franqueza, vos perturbe. Então presta atenção, alguém pode lançar uma semente. Se eu e você jogar a terra, vai brotar. Qual é o fruto dessa árvore? Eu quero a resposta. Qual será o fruto dessa árvore? Em outras palavras, bem mais nossa, assim, do dia a dia. O que é essa perturbação? Vai faltar paz entre nós. Presta atenção no que eu estou falando. Vai faltar paz. É por isso que às vezes falta paz na sua casa. Por quê? Porque você lança uma semente ruim, e aí o marido, a esposa, ou o filho, em vez de jogar a semente fora, faz o quê? Joga terra, joga água. O que falta nessa casa? Paz. Um ambiente desse como igreja. Irmãos, eu já vi coisas extraordinárias acontecendo. Já vi milagres de uma igreja lotar em 2, 3 anos, 4 anos. Quando o irmão falou ali, eu já recebo, porque eu creio. Só que você já parou para pensar que uma igreja dessa pode acabar de um domingo para o outro? Vocês conseguem acreditar
que uma igreja desse tamanho, com esse número de pessoas que a gente tem aqui, pode acabar de um domingo para o outro por causa disso aqui, ó. Falta de paz. E aí, ó, pior ainda, a gente fica sem paz na dimensão pessoal, mas também vai ficar sem paz na dimensão coletiva. Por quê? Por ela, muitos, acabou, não precisa ensinar mais nada. Qual a decisão que você devia tomar? Estou cuidando de você, para você não ter amargura no seu coração, eu não ter amargura no meu coração. Eu estou dizendo que a mágoa é essa semente, é essa raiz. E eu e você, nós devíamos se livrar disso e perdoar um ao outro e cuidar um do outro. Nós devíamos fazer uma oração agora e ir para casa. Pedir a Deus para revelar pessoas que talvez a gente está com dificuldade de perdoar. Mágoas que estão atrapalhando a gente de correr a nossa corrida. Mas calma, porque eu fiz um desenho. Então, o que é a semente da amargura? É um coração machucado. A palavra mágoa é muito interessante. Pastor Edgar, professor de letras, de português, tem outros aqui dessa área. A origem dessa palavra é alguma coisa machucada. É tipo, todo mundo se identifica com calombo, com a ideia do calombo? Alguém não sabe? Então, sei lá, eu gostava muito de brincar de bola, faz muitos anos que eu não brinco de bola, mas eu lembro que uma vez lá no Pará, né, no acampamento, eu dei uma topada num negócio, aqueles casas de formigueiro bem grande, Edson, duro, e eu bati com a perna, Flávio, naquilo ali, jogando descalço, que lá é normal, né? Nós índios gostamos de jogar bola descalço e tal. Aí eu joguei a bola descalço e o meu pé ficou dessa altura. Mas demorou muito tempo, e a vovó Clarice, que nessa época estava muito lícita, a vovó da Daça, eu chamo de vovó também, porque eu praticamente não conheci meus avós, aí eu adotei eles como meus avós, a vovó Clarice passava andiroba, Deus, ia passando, Edson, e aquele negócio esquentava, esquentando, e a ideia era para desinflamar e baixar aquele calombo. A ideia da mágoa é bem parecida. A ideia da mágoa é alguém que está com um calombo no coração. Alguém que está com um machucado no coração. E que aí a gente vai passando. Lembra que eu falei do mel? Ó, parece brincadeira, mas é sério, irmão. Palavra branda desvia o furor. Atitude ruim você desvia com mel. Filho rebelde, você vai ganhando o coração dele com amor. Mel, mel, mel. Ternura, doçura, amor, paciência, insistência, perseverança. Vá passando mel, mel, mel. Eu não vi nada mais forte do que o amor até hoje. Eu não vi nada mais forte do que o amor. Então, um coração magoado precisa de mel. Se você está aqui nessa manhã, seu coração está meio machucado, você chegou no lugar certo. Porque nós estamos pedindo a Deus uma virada na história da nossa igreja para os próximos anos. Inclusive, nós queremos encher você de mel. Mas não para você ficar mimado, não. É para dar uma curada e ajudar nós a ajudar outros. É um processo. Mas eu admito que tem corações que estão com calombo. E aí, olha só. A raiz de amargura, então, é como se fosse a mágoa. E aí é uma semente, ó. É uma semente que a gente vai plantando e que a gente pode tomar uma decisão. É se livrar, de acordo com Efésios. Se livrar, pecado, embaraço, que é um pecado, como o autor de Hebreus diz. Ou alguns de nós, em algumas circunstâncias, faz isso aí, ó. Joga a terra, joga a água, fica remoendo aquilo, fica pensando naquela pessoa, desejando mal, mas como pode, mas como pode, mas como pode. E esse mais como pode, que parece uma coisa simples, e de dizer assim, nossa, olha lá como uma pessoa fez coisa errada, está na verdade falando que nós não conseguimos viver sem pensar naquela maldade que a pessoa fez. Então tá aí, ó. E aí, olha lá, o resultado disso vai ser o quê? Um coração. Então, repete comigo, aqui é a semente. O que é a mágoa? Semente da amargura. Vamos juntos? 1, 2, 3. O que é a mágoa? Semente da amargura. Há um processo. Qual é o processo? De você cuidar, semear. Você não devia fazer isso. Se você fizer, qual será o resultado? Um coração machucado. Se você fizer esse processo, qual será o resultado? Um coração machucado. Olha o texto. Não brote nenhuma raiz. Aí eu peguei uma outra versão da Bíblia que diz raiz venenosa. Eu não sei vocês. Nós gostamos muito da floresta. Tanto que eu já disse aqui umas 2 vezes, né? Que pensa na dificuldade que foi assim para voltar. Porque, irmão, nós ia para a praia, lá para a ilha de Mosqueiro. Nossa, nós ia para a ilha. E aí você vê assim, você joga um caroço de castanha. Vai nascer qual árvore? Castanha. Você joga um caroço lá, uma coisa de caju, vai nascer caju. Você joga semente de maçã, vai nascer maçã. Você planta abóbora, vai nascer o quê? Abóbora.
Então não tem jeito de você semear amargura e colher amor, paz e perdão. Não tem como. Então a ideia é que nós nem deveríamos semear. Por quê? Nós, olha lá, não devia brotar nenhuma raiz venenosa de amargura. Ao invés de cuidar disso aqui, nós deveríamos cuidar um do outro. Percebe que pessoas amarguradas, dificilmente elas começam a atrapalhar o cuidado delas um com o outro. Isso é na igreja, na casa, é na família, é no marido, é com o filho, é com a esposa, é na empresa. Presta atenção. Uma mulher amargurada, uma mulher que o marido fez lá alguma coisa que ela não gostou, jogou uma semente, só que ela deixou o trem brotar. Eu estou dizendo, cuide uns dos outros. Essa mulher qual é a possibilidade dessa mulher dar o troco no marido? De que formas essa mulher dá o troco no marido? Diz para mim. O marido fez uma coisa ruim, não devia. Só que isso aqui entrou no coração e a mulher começou a semear. Pergunto, qual é o efeito de tratamento dessa mulher com esse marido? Fala para mim. Oi? Então, eu já sei que eu dou o troco, show de bola, mas de que jeito? Qual é o troco que ela dá? Então, essa daí já está bem brava. Mas uma que não está muito brava pode fazer o quê? Sei lá, o cara gosta de uma lasanha. Não estou dizendo que toda mulher é obrigada a coisa. Ela não faz a lasanha do cara. Ela diz assim, nossa, eu estava afim de fazer uma lasanha. O Espírito Santo tocando no coração dela para ela fazer uma lasanha. Fazer uma panqueca daquela assim, com aquela carne moída sequinha, com pimentão, azeitona dentro, aquele negócio, para jogar um ketchup em cima e comer fervorosamente. Ela fala, não vou fazer. Vou deixar ele sem para ele aprender. Ele vai ver. E aí assim, pensa comigo, o menino pede um negócio para ela, presta atenção, nem entramos no meio da família ainda, não vejo a hora de chegar ao meio da família. Olha só, aí cuide uns dos outros. Ela larga, abre mão de fazer a lasanha e a panqueca do cara, e o menino vem e pede para ela, mãe, me dá aí, sei lá, o que os meninos pedem? Os meninos pedem tanta coisa, né? Pede o quê? Um Toddy. Mãe, me dá um Toddy. O que ela fala? Vai pedir para o seu pai. Ele está lá deitado, tirando uma prosa, tirando um sossego. E o que o menino faz? Pai, me dá um Toddy. Menino, cadê sua mãe? Ela mandou o senhor fazer. Eu estou viajando? Eu estou meio doidão? Eu acho que eu devia escrever um livro, não devia não? Vocês concordam? Porque olha isso aqui, gente. O marido fez algo que a mulher não gostou. Ela deixa de cuidar dele. E por causa da birra em relação ao que ele fez, ela não faz o que ele gosta. Eu não estou dizendo que a mulher é obrigada a isso, eu só estou dando um exemplo. E ainda vai reverberar no filho. Pensa comigo, acontece algo parecido numa igreja? Acontece algo parecido num ambiente de trabalho, muitas vezes? Por causa de quê? Alguém jogou uma semente. E você, muitas vezes, em vez de respirar fundo, como dizia Fulton Delano, que saudade do Delano. Ele fala assim, André, toma um golinho de fôlego. Eu muito afobado. André, senta, calma, toma um golinho de fôlego. Respira. Às vezes, porque você não respira, você deixa isso aqui brotar e gerar um coração magoado e um coração que, no final das contas, vai faltar paz. Porque na hora que o cara está deitado e a mulher pede como é que chama? O menino vem e pede um Toddy, aí o cara fica iradíssimo. E aí vira um ciclo de confusão. Eu quero te ajudar. O que é o coração machucado? O texto vai dizer que um coração amargurado, magoado, né? A raiz de mágoa vai gerar um coração amargurado e o pior, ele se torna nessa árvore. Então, tudo que você acaba fazendo de alguma forma, porque aqui não é os outros não. Aqui é eu ainda. Em que sentido? Aí é gritaria, como Oséias disse, é calúnia muitas vezes. Aqui é eu, São os meus frutos de um coração extremamente amargurado. Ou seja, quase tudo que eu sou capaz de produzir, não resolvendo essa raiz de amargura no meu coração, é gerado por um coração amargurado. É por isso que tem gente que é mal educado com os outros. É por isso que tem gente que vive brigando com a mulher, vive brigando com o marido, vive brigando com os irmãos. Nada está bom, no trabalho não está bom. O cara entra num emprego, sai no outro, entra no outro. Arruma um trampo de Uber, está reclamando. Ele arruma um emprego de entregador, ele reclama. Ele agora é chefe na empresa, ele reclama. Tudo porque o problema está aqui. E aí o que eu vou dizer para vocês, com o maior respeito, como o Paulo mencionou. Isso aqui, não tem comprimido que resolva isso aqui, gente.
Se eu e você não admitir que nosso problema está aqui, no coração, não tem o que resolve. E aí a gente vai produzindo isso aqui. E o texto é pedagógico demais. Por quê? Os meus frutos de um coração amargurado faz o quê com meus irmãos e minhas irmãs? Porque coisa boa, pensa num negócio difícil para pegar. É um discipulado contrário, os meus filhos estão ensinando, tem que trabalhar, tem que poupar, não pode gastar, não pode gastar. Minha filha hoje de manhã, pai, meu avô me deu R$50, eu posso comprar uma boneca. Não pode, eu pus esse dinheiro na aplicação, para de encher minha paciência. Não pode. Coisa boa demora demais de pegar. Mas coisa ruim é igual a epidemia. Coisa ruim é igual o Covid, pega aí rápido. Olha aqui, ó, um coração amargurado. Inúmeros sentimentos machucados, amargurados e pior. Tudo que a gente produz pega no outro. E aí, ó, vamos criando uma comunidade de gente doente. Nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela o quê? Muitos sejam contaminados. Qual é o meu encerramento nessa manhã? Leia comigo, 1, 2, 3. Livrem-se de toda a amargura. Calma, parou aí. Não, vamos repetir. Só essa frase. Vamos juntos? 1, 2, 3. Livrem-se de toda a amargura. De novo. Livrem-se de toda a amargura. Agora olha esse texto. Indignação, ira, gritaria, calúnia. Olha eles aqui, ó. Calúnia, gritaria, ausência, raiva, falta de oferta, falta de generosidade, fala mal, não trabalha, só assiste, só critica, só detona. Um coração amargurado vai gerar uma comunidade de gente doente e amargurada. Coisa boa demora de pegar. A gente insiste com um princípio. Ensina um menino 10 anos, ensina um menino 15 anos, e às vezes ele ainda faz contrário ao pai, faz contrário à mãe. Agora dá um exemplo errado. Minta uma vez e deixe seu filho saber que você mentiu uma vez. É a justificativa dele pro resto da vida, ele nunca mais esquece. Meu pai mentiu, então meu pai agora tem que ser mais generoso comigo, que eu menti dessa vez, mas meu pai também já mentiu. Coisa ruim, pega rápido. Então o meu texto hoje é esse. Livre-se de toda a amargura, porque é isso que Deus deseja para nós. Que Deus ajude você, porque se nós não se livrarmos da amargura, é isso aí, ó. Vamos ficar extremamente críticos, vamos ficar irados constantemente, pessimistas sobre tudo. Então qualquer projeto, qualquer coisa a gente já sai detonando. A gente fica desconfiado e a gente é vítima, porque está sempre alguém falando, a gente, pelo amor, arruma o seu juízo. Vai dar mergulhada 3 vezes na represa Guarapiranga e tirar essa sujeira de dentro da sua cabeça. Interações sociais doentias. Tira da sua cabeça, por quê? Irmão, é sério. Eu tenho um amigo que fala assim, nós somos o resumo das 5 pessoas que andam conosco. Se você fica grudado com gente que é assim, desse jeito, você parece que seu comportamento vai mudando. Vai mudando. É por isso que eu quero ficar perto de vocês aqui, que são gente boa, para eu ficar melhor. A mágoa é a ira congelada. A mágoa é o armazenamento do ressentimento. A mágoa é entulhar o coração com rancor, é alimentar-se do abismo do ranço, é afogar-se no lodo do ódio, é viver prisioneiro na armadilha da vingança. A mágoa é uma prisão, ela é o cárcere da alma. Livre-se de mágoa, porque ela vai gerar uma amargura, e ela vai impedir você de correr a carreira que está proposta para você. Deus te abençoe de maneira exponencial.